Mateus capítulo 6, o versículo 23 e o 34, nós lemos assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Hoje eu quero pregar a partir daquela última frase, sentença que nós temos no final do versículo 34. Quero que você concentre, que a gente olhe para ela. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. A nossa vida, ela passa rapidinho. Mas isso só no depois. Ela passa rapidinho quando a gente olha para trás. Porque no dia a dia, geralmente não passa tão rapidinho. A gente sabe disso por quantas vezes que nós olhamos para o relógio. Essa aula não vai acabar mais. A hora do almoço não vai chegar. Será que não vai chegar a hora de ir para casa? Então, no dia a dia, a coisa não é tão rapidinho. Né? Ela demora a passar. No durante e na espera, quando estamos esperando alguma coisa, é o oposto. Parece que o tempo para. Né? Parece que o tempo está andando para trás. Mas a verdade é que, olhando para trás, a Bíblia, o tempo, ele passa rapidinho. Dias se tornam semanas, que se tornam meses, que se tornam anos, que se tornam décadas. Mas o tempo não se apressa e o tempo não se atrasa para ninguém. Essa é a grande verdade. Ninguém vai adiantar ou estancar o passar do tempo. A Bíblia, ela contém, para quem nunca contou, 66 livros. Ah, pastor, eu sabia disso. Que bom. Quantos capítulos? 1189 capítulos e são mais de 31 mil versículos. Eu sei que eu fiquei acordado ontem à noite contando cada um, mas, ou talvez não, talvez eu li isso em algum lugar. Mas a verdade é que, pastor, é muita coisa, de fato é muita coisa. E muitas pessoas se intimidam e desfalecem ao encarar a Bíblia. Eu não vou pedir que você levante sua mão aqui, mas quantas pessoas aqui já... Mais uma vez, não quero ninguém levantando a mão, batendo no peito. Tá? Mas quantas pessoas aqui já leram a Bíblia de ponta a ponta? Ou, poderia perguntar, você já leu a Bíblia de ponta a ponta? Mas pastor, o senhor acabou de falar, são 31 mil versículos, pastor. Eu sei. E são 1189 capítulos e 66 livros. Eu compreendo. É muita coisa. Mas quando a gente olha para os 31 mil versículos uma vez só, a gente desfalece, a gente desanima. A gente engole seco, entra em pânico e o resultado é que daqueles 31 mil versículos que a gente acha tanto, a gente lê 1, ou 2, ou 3, ou meia dúzia. E mais de 30 mil a gente nunca, talvez, chega a ler, porque estamos intimidados. Nós desfalecemos ao olhar. Então nós precisamos aprender a encarar esses 31 mil versículos cada dia, um a um após o outro. Como nós lemos no finalzinho do versículo 34, basta a cada dia o seu mal. Eu não estou dizendo que a Bíblia é o mal, não é isso. Mas quando aqui está dizendo, basta cada dia o seu mal, aquele mal está falando sobre os desafios, as dificuldades, as coisas que nós vamos ter que encarar. Cada dia vai ter. O contexto que nós lemos é justamente o que comer, o que beber, o que vestir. Né? Se olhar o contexto maior de Mateus 6, o finalzinho do capítulo, está falando sobre isso. E Jesus falou, não se preocupe, basta cada dia. Então não se preocupe que você vai comer, beber, semana que vem, mês que vem. Se preocupe com hoje. Basta cada dia o seu mal. Então não encare, não fixe a sua preocupação pelo resto de toda a sua vida. Não fique preocupado, e daqui a 30 anos, onde que eu vou estar? Quem sabe se você vai estar na Terra. Então não vamos fixar e olhar a vida como aquela coisa. Mas vamos olhar e fixar a vida hoje. Hoje.
basta cada dia. Nós temos que encarar a vida cada dia. Assim como nós temos que encarar a Bíblia, cada versículo, cada capítulo, cada livro, e não como aquela montanha que nós ficamos intimidados. Da mesma forma, um dia segue o próximo dia e cada dia traz os seus problemas. E quando se resolveu um problema, sabe uma coisa? Vai ter outro problema. Cada obstáculo segue o outro. Cada espera, cada capítulo, tudo em nossa vida nós temos que encarar hoje. Cada dia. Eu vou ler logo minha Bíblia toda. Vou começar em Gênesis, acabar em Apocalipse. E quando acabar em Apocalipse, acabou. Mas nunca vou ler porque eu já li. Não é isso que estamos falando. Do mesmo jeito que você não resolve um problema e pronto, nunca mais vai ter problema. Ou você paga uma conta, pronto, nunca mais vai ter outra conta. Não, sempre vai ter outro problema, outra conta. Sempre vai ter algo. Por isso que temos que encarar cada dia o seu próprio mal, suas próprias dificuldades, seus próprios problemas. Então, quando nós resolvemos um problema haverá outro. Quando pagamos uma conta, haverá outra. Do mesmo modo, quando alcançamos uma vitória, haverão outras vitórias. E antes dessa vitória vão vir as dificuldades. Mas isso vai valer por toda a nossa vida e deve valer para todas as áreas das nossas vidas. Aí você fala, pastor, agora você me desanimou, agora estou desanimado, eu pensei que eu resolvi um problema e depois eu viver numa utopia, numa nirvana, num paraíso na terra. Não vai ser isso, mas também não é motivo para ficar desanimado. E Deus aqui fala para a gente no final do capítulo 34, basta cada dia o seu mal. Então nós temos que encarar tudo na vida, dia a dia. Entender que um dia segue o outro. Então, eu quero ver algumas áreas importantes para a gente incorporar esse conceito. Não vamos ver todas as áreas, mas algumas áreas importantes que vão ter um impacto se você seguir este conceito bíblico de cada dia ser um dia. E você aplicar nessas áreas que nós vamos ver hoje, isso fará uma grande diferença na sua vida. E hoje eu quero falar sobre o tema dia a dia, pouco a pouco. Dia a dia, pouco a pouco. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 16, inclusive, eu acho que foi esse versículo que eu preguei hoje de manhã, lá na outra igreja, mas 2 Coríntios 4, 16 fala assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A primeira área que nós precisamos aplicar esse conceito de dia a dia, pouco a pouco, é na questão do crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual não ocorre de um dia para o outro, uma hora para outra. Fisicamente também, isso é verdade, não espere crescer de um dia para o outro. Nós temos aqui, cadê o Noah? Noah está para aí. Tem um Noah, temos o Isaac, tá? Você não vai piscar os olhos e de repente Noah vai estar com 3 anos, 6 anos, 16 anos. Não acontece assim. Como é que cresce uma criança? Dia a dia, pouco a pouco. Espiritualmente a mesma coisa, é aos poucos, mas é diariamente. Cresce ao pouco, mas é sempre. Fisicamente e exteriormente, nós lemos aqui que o homem físico, ele perece. Nós lemos, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, essa palavra aqui, corromper, ela é a palavra se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa palavra que fala sobre corromper, está falando sobre, literalmente, morrer. Fala que o homem exterior está morrendo. Eu não quero estragar o seu dia, mas sabia que você está morrendo? Disse um grande poeta que o homem mal nasce e já começa a morrer. É verdade. Todo dia nós morremos um pouquinho, porque todo dia nós nos aproximamos do dia da nossa morte. Ninguém sabe quando vai ser, mas a verdade é que cada dia que passa, nós estamos um dia mais perto do nosso último dia nessa vida.
Então aqui está dizendo que mesmo que o homem físico exterior esteja morrendo, corrompendo, o homem interior, ou seja, espiritualmente, ele está se renovando. Ele está ficando, pode ficar mais forte, pode ficar mais maduro. Então, fisicamente, nós estamos morrendo, envelhecendo, que também ocorre aos poucos. Também ocorre aos poucos. Você não vai acordar amanhã e está 10 anos mais velho do que você estava ontem. Isso não vai acontecer. Também é um pouco, é dia a dia, pouco a pouco. Essa palavra renova, que a gente lê, o homem interior, contudo, se renova, é uma palavra interessante, é a palavra grega anakaino. Ana, nós sabemos que é uma preposição básica que significa repetir ou fazer de novo. Daí que os nossos antepassados eram chamados de anabatistas, porque nós não aceitávamos, as igrejas bíblicas não aceitavam o batismo da igreja católica ou de outras igrejas. Então os membros eram batizados de novo. Aí ganhamos o apelido, não foi nós que dissemos isso, foi dito dos nossos antepassados, vocês são os rebatizadores, são os anabatistas. Então esse ana quer dizer fazer de novo ou repetir. A outra parte da palavra, kainos, a palavra kainos em grego quer dizer novo. Então, literalmente, é novo de novo. Esse renovar está falando, sendo rejuvenescido, ou refeito novo. Então, espiritualmente, nós podemos ser renovados, rejuvenescidos, refeitos novo no Espírito. Isso é possível. Então, nós precisamos descobrir como que isso acontece. Isso acontece dia a dia, e pouco a pouco. É pouco a pouco, mas tem que ser todo dia. Porque de pouco a pouco será. Mas se você crescer um pouco a pouco, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, você está com problema. Por ser lento o crescimento, por ser lento o rejuvenescimento, então tem que ser diário, tem que ser constante, tem que ser ininterrupto. E muitas vezes é interrompido. Muitas vezes nós deixamos, por exemplo, de ler a Bíblia, deixamos de confessar os pecados, deixamos de comungar com Deus de oração, deixamos de falar de Jesus, nós deixamos o pouco de lado. E o resultado é que nós não desfrutamos dessa renovação espiritual, desse crescimento espiritual. E por isso que existem tantos crentes no mundo que são, eu não tenho uma palavra melhor para usar, são espiritualmente retardados, estão atrasados. Paulo falou para os Gálatas, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, vocês deveriam estar muito mais maduros pelo tempo, mas não, vocês ainda precisam do leite, vocês ainda precisam ainda dos rudimentos, vocês precisam ainda estar sendo tratados como imaturos, quando já era você estar muito mais avançados no seu crescimento espiritual. O que foi que houve? Não houve dia a dia, só houve pouco a pouco. E o pouco a pouco, todo dia é bom, é o caminho. Mas se for pouco a pouco, de semana em semana, mês em mês, ano em ano, não tem essa renovação. Ademais, nós temos inimigos, nós temos opositores que constantemente, dia a dia e pouco a pouco estão se opondo a nós. Quem são esses inimigos? Bom, o primeiro, o mais óbvio, é o diabo. O diabo é oposto, ele se opõe ao nosso crescimento. Lá em Apocalipse 12, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A palavra diabo quer dizer acusador, aquele que acusa. Então, o acusador, o enganador, o pai da mentira, ele está querendo atrasar o nosso crescimento espiritual. Ele está querendo retardar essa renovação que nos é possível e disponível. Mas não é só o diabo, nós temos também outro formidável inimigo, que é a carne. A nossa carne, a Bíblia chama muitas vezes de o velho homem, em contraste com o novo homem. O novo homem é o que nasceu de novo. O velho homem é aquela natureza pecaminosa, carnal, que ainda habita em nós. É o nosso coração enganoso.
Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Veja bem, o homem velho, a nossa natureza carnal, você é salvo, glória a Deus, mas você ainda tem dentro de você uma natureza carnal pecaminosa. E esse velho homem, ele continua se corrompendo pelas concupiscências do engano. Quem que é o pai do engano, que engana todo mundo, que nós lemos agora há pouco, em Apocalipse 12, versículo 9? O diabo, Satanás, a serpente, o acusador, o enganador. Através do engano do diabo, o velho homem é corrompido através do pecado e do engano. Gálatas 5,16, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então nós temos o diabo que quer mentir, enganar e nos corromper o velho homem. O diabo não pode atingir o novo homem, mas ele pode atingir o velho homem. E é lá que ele trabalha. Ele quer corromper através do engano, o engano do pecado, o engano do diabo. Porque se o velho homem está forte, então o novo homem está fraco. Se o velho homem está renovado em suas forças, o novo homem está não renovado nas suas forças. Então o diabo não pode afetar o novo homem. O diabo não pode afetar o nosso espírito que nasceu de novo na salvação, mas ele pode afetar o outro homem que habita em nós, a nossa outra natureza, o nosso coração. Ele vai e corrompe. Porque corrompendo um, ele afeta o outro. Então ele não precisa atacar o novo homem, ele ataca o velho homem. Para que esse velho homem afete o novo homem. Então nós temos o diabo, nós temos a carne, e o nosso outro terceiro formidável inimigo é o mundo em que vivemos. O mundo, nós sabemos, ele jaz no maligno. João já falava isso. Em 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então nós temos no mundo um inimigo, nós temos no diabo um inimigo, e nós temos em nós mesmos o velho homem, que é o nosso inimigo. Olhe comigo para Romanos 12, versículo 2, onde nós temos algo interessante. Nós lemos agora há pouco, onde que, 2 Coríntios 4,16 fala que o homem interior se renova de dia em dia. Essa palavra renova, nós vimos que a palavra grega é a palavra anakaino. Anakaino. Lá em Romanos 12, 2, nós lemos: e não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação. Mais uma vez a palavra renovação. Essa palavra renovação, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra renovação em Romanos 12, 2 é a palavra original que é usada, é a palavra anakainosis. Ana, igual, e kaino. Aqui é kainosis, mas vem de kaino, só que é conjugado diferente, porque renovação é um substantivo e renova é um verbo. Então, a conjugação ela muda, mas a palavra é a mesma. É ana, kaino, aí tem isis no fim, porque, como disse, é um substantivo. Então, o que nós temos aqui é que nós devemos, então, ter um processo de renovação do nosso entendimento. E essa renovação, ela não é como uma luz que você liga e desliga. Essa renovação, ela é dia a dia, pouco a pouco. Você não vai dormir um dia e acordar no outro com a mente toda renovada, com o seu entendimento transformado. Isso não vai acontecer. Vai ser pouco a pouco e dia a dia. E que nós lemos aqui, o resultado disso não ocorrer é que nós não vamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a triste realidade é que a grande maioria dos crentes no mundo hoje nunca chegam a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eles passam a vida inteira sem nunca experimentar, sem nunca provar, sem nunca descobrir, sem nunca viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Deus tem para eles. Por quê? Porque nunca renovaram o seu entendimento, que é renovado como? Dia a dia, pouco a pouco. Não adianta você querer renovar tudo de uma vez só. Não, é dia a dia, é pouco a pouco. E esse processo nos leva
a vontade de Deus. Olha comigo para Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 29. Nós estamos vendo aqui o tema pouco a pouco, dia a dia, ou dia a dia, pouco a pouco. Nós vemos que o nosso crescimento espiritual ocorre dia a dia, pouco a pouco. E nós precisamos ter constância, nós precisamos ter perseverança para dia a dia e pouco a pouco nós crescermos espiritualmente. Outra área em que é dia a dia e pouco a pouco é na questão da vitória espiritual. Vitória espiritual. Êxodo 23, versículo 29. Isso que é Deus falando ao povo judeu ao entrar, tomar posse na terra prometida. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Veja que interessante, Deus fala no versículo 30, que pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Lembre-se, a terra prometida, a qual os judeus estavam chegando, aquilo era uma grande vitória. Grande vitória. Mas a terra prometida tinha um detalhe. Ela não estava vazia. Ela estava povoada. Haviam povos que moravam ali, era habitada. E parte da promessa de Deus, a terra prometida, ele falou, vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. Vocês vão colher do campo que vocês não plantaram. Vocês vão tirar frutos de árvores, de pomares, que não foram vocês que cuidaram. Vocês vão ter cidades muradas que vocês não construíram. Ruas, caminhos, que não foram vocês que fizeram. Ué, e como é que isso apareceu? Havia pessoas morando lá, gente. Haviam povos morando lá. E Deus aqui está dizendo, não os lançarei fora de diante de ti num só ano. Eu vou expulsá-los, mas não vai ser em um ano. Não vai ser de uma vez só. Será que isso aqui era Deus, que Deus não podia? Gente, Deus poderia fazer assim, ó. Pronto, tchum, já aparecia todo mundo. Todo mundo era evaporado, todo mundo desaparecia. Mas Deus não fez isso. Deus falou, não vou fazer isso de um dia para o outro, ou de um ano para o outro. Mas pouco a pouco eu lançarei fora. Não vai ser de uma só vez. Então não espere você e eu uma grande vitória espiritual, ou não, imediatamente. Não que Deus não possa. Há um motivo porque Deus nos faz esperar. Deus opera assim. Deus opera muitas vezes, ao nosso ver, com atraso. Não por conta que Ele não consegue ou está sendo impedido, mas por conta que Ele está ainda nos preparando para receber a grande vitória. Leia comigo aqui onde fala, não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco as lançarei de diante de ti. Agora veja só, até que o quê? Até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. O problema é que o povo judeu ainda era pequeno demais para tanta terra. Eles precisavam multiplicar. Eles precisavam crescer. Vou dar um exemplo. Suponhamos que Deus chega para você e fala, eu vou dar para você a cidade de, sei lá, Messias. Aquela grande metrópole aqui perto de Marcel. Eu vou, de hoje para amanhã, eu vou expulsar todo mundo de Messias. Aí você e sua família podem morar lá. Me diga uma coisa, o que ia acontecer com a cidade de Messias após algum tempo? Ia ficar abandonada, ia ficar igual a Barra do Pinheiro aqui. Alguém já passou do Pinheiro, aquela área ali? Não parece que soltaram uma bomba lá em cima? Não parece uma cena do Planeta dos Macacos?
Não parece uma cena de alguma coisa pós-apocalíptica? Pois é. Sabe por que aquilo? Porque não tem ninguém morando lá. É árvore crescendo dentro de casa, é vegetação, é tudo abandonado, tudo quebrado, tudo sujo, tudo. Sabe por quê? Porque não tem ninguém lá. Era isso que Deus queria evitar. Ele falou, vocês não têm como possuir. Se eu expulsar, se eu lançar fora todo mundo, todos os habitantes da terra, vocês são pequenos demais. Estima-se que quando entraram no deserto, eram 3 milhões de judeus, e passaram 40 anos. Então você imagina quantos que tinham quando 40 anos depois tomaram posse da terra prometida. Mas mesmo assim era relativamente pouca gente. Porque a terra era muito grande. Você sabia que até hoje, o povo judeu nunca possuiu toda a terra prometida a eles? Nunca houve um momento na história que o povo judeu possuiu toda a terra. Hoje eles estão lá, possuem. Mas aquilo não é nem a metade do que Deus prometeu para eles. Até hoje. Até hoje. Então Deus estava atrasando a vitória para eles ficarem prontos, para eles se multiplicarem. Se a vitória fosse instantânea, seria um desastre. A gente lê no versículo 29, não os lançarei fora de ti em um ano só, para que a terra não se torne um deserto. A terra ia se tornar um deserto. Por quê? Porque não tinha gente bastante para cultivar, cuidar da terra. A terra ia virar um deserto. Não um deserto em termos de não tem água, só tem areia. Não. Aqui o deserto quer dizer algo selvagem. As plantações, os pomares, ia virar um deserto, ia virar um selvagem, ia perder aquilo. Por quê? Porque vocês não tinham como tomar conta de tudo aquilo. E diz mais aqui, e as feras do campo não se multiplicarem. Claro, as áreas cultivadas iam virar uma selvagem, e as feras do campo, os leões, os ursos, etc., iam se multiplicar, iam acabar indo contra o pequeno povo em relação à grande população de animais selvagens. Então aquilo, Deus estava poupando eles. Poupando eles. Alguém aqui pode ter um sonho. Eu gostaria de ser o diretor de uma grande empresa. Aí Deus fala, tudo bem, amanhã mesmo tu começa. Sério? Amanhã mesmo você vai ser o diretor de uma grande empresa. Tu chega no trabalho, você não sabe nem por onde começar, você não sabe de nada, você não sabe o que está fazendo, você não sabe. Por quê? Você não está pronto. Você não está pronto. Pastor, eu queria abrir uma grande firma. E se eu tivesse dinheiro, aí Deus dá o dinheiro, você abre uma grande firma. Você não começou com uma pequena firma, você não tem experiência, você não sabe o que você está fazendo. Em 6 meses você ia falir. Por não saber o que fazer. Então, às vezes, Deus faz com que a vitória demore para que nós possamos nos preparar para tomar posse. É o que Ele fez aqui com o povo judeu. Deus sabe exatamente quando estaremos prontos para a vitória. Grandes vitórias, grandes avanços, grandes conquistas instantâneas desmoronam igualmente instantaneamente. Porque não tem estrutura, não tem substância. Então Deus nos dará a vitória, Deus nos dará a bênção, Deus nos dará a conquista pouco a pouco. Para quê? Para que a gente possa nos preparar. E não adianta ficar buscando atalho, cortar caminho. Não adianta, não adianta. Resultados demorados nos ensinam. Aguardar pela vitória nos edifica, nos ensina paciência, nos ensina perseverança e, mais importante, nos ensina apreciação e gratidão. Quer ver alguém grato? Pega um jovem que teve tudo dado para ele de mão beijada. Ele dorme num quarto, o quarto tem ar-condicionado, televisão, computador, Xbox, tem isso e aquilo, guarda-roupa cheio. Ele nunca trabalhou um dia na vida, nunca sacrificou para nada. Aquele jovem só vai ter gratidão real quando ele começar a pagar algumas contas e apreciar o valor das coisas. E quando nós recebemos uma bênção muito rápido,
Nós não aprendemos a apreciar e ser gratos, não aprendemos paciência ou perseverança. E os resultados de uma bênção, de uma vitória rápida, que nem sempre é de Deus, nem sempre é de Deus, nem toda bênção é de Deus. Eu falo bênção entre aspas, porque nem toda bênção é bênção. Mas quando é um resultado rápido, o oposto ocorre, existe ingratidão. Nós começamos a achar que nós somos os tais. Nós ficamos orgulhosos, nós ficamos independentes de Deus, por quê? Porque foi rápido, foi assim, ó. Então, às vezes, Deus retarda a vitória, pouco a pouco, dia a dia. Demora, com um motivo, para dar tempo para crescermos espiritualmente. Por isso que às vezes Deus, em seu grande amor e sabedoria, segura a bênção, coloca obstáculos, permite dificuldades. Para quê? Não está pronto ainda. Ainda está muito orgulhoso, ainda está se achando, está muito independente de mim. Não está demonstrando gratidão alguma. Está agindo como isso fosse direito, está exigindo. Você viu o problema com certas doutrinas que ensinam que você precisa exigir de Deus, determinar que Deus vai fazer isso? Deus vai lhe dar. O que você... Deus vai lhe dar. Determine. Deus está lá em cima assim, ó. Bota mais obstáculo ali. Derruba tua caçamba no caminho dele ali. Não. Deus não trabalha dessa forma. A vitória é pouco a pouco, cada dia, para que possamos crescer juntos com aquilo que Deus tem para nós. E é muito trágico, é algo fatal, quando nós não queremos esperar o pouco a pouco. Quando nós queremos a nossa vitória agora, e de qualquer jeito. E aí que está o problema. Se tiver que roubar, matar, mentir, pecar, não interessa, eu quero a minha vitória. Como eu vou chegar lá, não interessa. Eu quero, porque quero, porque quero, porque quero. Vai ter que mentir? Deus não está nisso. Vai ter que trapaçar? Deus não está nisso. Vai ter que roubar Deus do seu tempo, do que seja? Não é a bênção de Deus que está ali. Sempre que houver pecado no meio, Deus não está ali. Deus se remove de tais situações. Mas eu consegui o que eu queria. O preço está vindo. A fatura está no correio e vai chegar. Porque o diabo não dá nada de graça. Ele dá, mas depois ele cobra. E cobra caro. E quando nós usamos essas artimanhas, nós estamos efetivamente assinando um cheque em branco e dando para ele preencher o valor que ele quiser. Nós perdemos total controle. Porque eu pensei que... Você pensou que o diabo era justo ou razoável? Então você não sabe quem é o diabo. Ele é mentiroso, enganoso. Ele quer a sua destruição. Então ele não é razoável ou honesto. Ele não está pensando no seu bem-estar. Ele está pensando como pode te enganar para te destruir. Lembra que nós lemos que o homem natural ele se corrompe pelo engano da concupiscência do pecado? Pois é. E quem é o grande enganador? O diabo. Então Deus não está no meio disso. O resultado, quando tentamos encurtar o dia a dia pouco a pouco, o resultado é sempre o mesmo: dificuldades e ataques e tragédias. Lendo o versículo 29 mais uma vez: não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo se multipliquem contra ti. Contra, vão estar contra. Sabe o que é isso? É dificuldade, mais obstáculos. Se a gente fizer o pouco a pouco, dia a dia, dentro do plano e a vontade de Deus, não vai ter nada contra ti. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
Mas não pense que Deus vai ser por nós, se nós estamos contrariando a sua palavra. Não, estamos nos tornando inimigos de Deus. Olha comigo Isaías 28, versículo 10. Isaías 28, versículo 10. Nós vamos ver 3 coisas esta noite, que são dia a dia, pouco a pouco. A primeira que nós vimos é o nosso crescimento espiritual, é dia a dia, pouco a pouco. A nossa vitória, especialmente a vitória espiritual, é dia a dia, pouco a pouco. E a última coisa que nós vamos ver hoje, que também é tão importante quanto as outras, e eu espero que você aprecie a importância dela, é o aprendizado da palavra de Deus. O aprendizado da palavra de Deus é dia a dia e pouco a pouco. Isaías 28, versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Note que Deus aqui ele se repete, propositalmente. Por quê? Porque é isso mesmo, é um pouco aqui, é uma regra ali, um mandamento aqui, é aos poucos. Como já vimos, a Bíblia ela tem 1189 capítulos, mais de 31 mil versículos, e de fato é muita coisa, é muito capítulo, é muito versículo, entendo isso. Mas é a única forma que você vai crescer espiritualmente, e a única forma de crescer na fé é crescer na palavra de Deus. Todos nós conhecemos Romanos 10, 17 e outros versículos parecidos, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pelo quê? Palavra de Deus. Então não tem como a gente crescer a nossa fé, ficar maduro, conhecer a palavra, sem ser pela palavra. Não tem outro jeito. Não tem como você plugar, fazer uma transferência, fazer um download, não tem como. Mas aí que está a beleza. É dia a dia, pouco a pouco. Não é para você sair lendo a Bíblia desesperado. Se você for ler a Bíblia de capa a capa, vai demorar aproximadamente 72 horas. Tudo bem que você vai querer dormir, comer, dar uma descansada. Ok. 72 horas você lê tranquilamente, se não está trabalhando, fazendo mais nada, dá para você descansar, se alimentar, dormir e ler 72 horas tranquilamente dentro de uma semana. Tranquilo. Se você só fizer aquilo. Uma forma mais devagar, 2 semanas. Um mês. Gente, 72 horas dividida em um mês não é essas coisas todas, não. Já sei, pastor, então faz o seguinte, eu vou passar 2, 3 dias, só vou ler a Bíblia. Pronto, pastor, li a Bíblia. Cresceu espiritualmente? Não. Por quê? Porque é dia a dia, pouco a pouco. Não adianta você ler a Bíblia inteira todo dia. Porque o crescimento não é assim. É como eu pegar aqui o Isaac, aí vou fazer um shake aqui, vou botar whey proteína, vou botar aqui ovo cru, eu vou botar aqui, e meter na goela do coitado do Isaac. Ele vai ficar uma baita dor de barriga, isso sim. Ele não vai, no outro dia, não vai. Não adianta você consumir a comida de uma semana e esperar que você vai crescer o crescimento de uma semana, porque você comeu a comida de uma semana e uma refeição. Isso não vai acontecer, porque é pouco a pouco, é dia a dia. Então não adianta a gente, ficar impaciente. Temos que ler a Bíblia, ouvir pregação, não qualquer uma. Tem muita pregação por aí que não vale a pena o tempo. Não estou falando só pregação aqui dessa igreja, não. Apesar que ela é muito boa, tá? Mas, cuidado, não é qualquer pregação que é pregação não por aí, gente. Tenha critérios. Tá? Existem locais, existem sites. De vez em quando eu coloco uma recomendação. Está querendo, tem outras pessoas, pastores, que pregam muito bem ou melhor do que eu. Não, melhor não. Mas que pregam tão bem quanto eu, gente. Olha, tão bem quanto eu. E são modestos, como eu também, certamente. Quando eu falo que eu prego, é o conteúdo, não um instrumento de entrega, mas o conteúdo sendo pregado. Tá? Então, mas não é só isso. Você tem que meditar, mastigar, pensar. Sabe, quanto tempo do seu dia Deus ocupa a sua mente? Ou a palavra de Deus ocupa a sua mente?
Não, pastor, todo dia eu acordo, eu gasto 10 minutos em oração e 10 minutos de leitura bíblica. Está de parabéns, a maioria do povo não faz isso não. Mas depois daqueles 20 minutos, agora só amanhã de manhã? Isso não é dia a dia, pouco a pouco. Então, quanto tempo na sua mente, durante o dia, você está pensando, meditando, falando com Deus? Sabe, para você falar com Deus, você não tem que ficar de joelho e fazer assim com a mão e fechar os olhos. Não, você pode estar andando na rua, dirigindo o carro, andando de bicicleta, você pode estar fazendo o que você quiser, é só falar com Deus. Essa é a maravilha da oração. Você pode falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma. Você pode falar em voz alta, você pode falar no seu coração. Deus está ouvindo. Não, pastor, você tem que ficar de joelho, levantar a mão assim e falar bem alto. Oh, Deus de Jacó, Abraão, Isaac. Não, você quer fazer isso? Faça. Mas não precisa. Não há necessidade alguma de fazer isso. Você pode estar sentado no seu canto, no parque, no ônibus, no Uber, onde que seja. Está em oração com Deus e ninguém sabe. Jesus falou, vá para o seu quarto, se tranque. E fale com Deus. Não como os fariseus que gostam das longas orações nas praças, para todo mundo ver. Pois é, o princípio é o mesmo. Dia a dia, pouco a pouco, quanto tempo nós gastamos lendo a Bíblia, ouvindo pregação, meditando, pensando, como eu posso aplicar isso na minha vida? Aplicar a Bíblia na minha vida, pastor? Que pensamento revolucionário. Pois é, gente, isso daqui tudo, se não aplicar, não vale absolutamente nada. Do que adianta você conhecer a verdade se você não vive a verdade? É pior. Sabe o que é pior? Você vai ser julgado mais severamente, porque você sabia o que fazer e não fez. Ou fez o que sabia e não deveria ter feito. Muita gente pensa, já sei. Não quero mais saber da Bíblia. Pior ainda. Pior ainda, você está propositalmente evitando conhecer Deus. Em outras palavras, não tem para onde correr, gente. O nosso crescimento, o nosso aprendizado na palavra de Deus é como um grande quebra-cabeças. É aos poucos. E devagarinho, aquela coisa vai se formando, mas eu vou dizer logo, é um quebra-cabeça que você nunca vai acabar. Isso não deve lhe desanimar, de modo algum, mas é um quebra-cabeça que você não vai chegar e falar, pronto, agora eu sei de tudo. Você nunca vai saber de tudo desse livro. E não é questão de tempo ou limitação intelectual, é uma questão de impossibilidade, porque aqui nós temos a mente de Deus, ou aquilo que Ele se mostrou para nós. Ninguém, sabe, alguém fala, eu entendo tudo. Mentira, não entende. Agora, nós podemos tentar entender mais, dia a dia, pouco a pouco. E aos pouquinhos as coisas vão se juntando e uma doutrina se complementa a outra e a coisa vai se sustentando e você começa aos poucos a ver o seu conhecimento e o seu entendimento da palavra de Deus se formando. Seu entendimento crescendo, pouco a pouco, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías, lemos o mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, você vai construindo o seu conhecimento. Existem coisas na Bíblia que você não vai entender, se você não entender outras coisas previamente. Então tem que ser pouco a pouco, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, pouquinho, e você vai edificando o seu conhecimento da Bíblia. Não, pastor, eu quero saber, pastor, me diga daquilo lá em cima. Não, tem coisas que para algumas pessoas eu não posso começar a explicar, porque para você entender aquilo, você tem que entender isso. E se eu tentar explicar aquilo para você, você não vai entender. Vai ficar frustrado. Você e eu. Por quê? Tem que ser dia a dia, pouco a pouco. É um culto aqui, um culto ali, uma pregação aqui, uma pregação ali. Uma leitura aqui, leitura ali. São anos de estudo, de aplicação, de obediência, para você ter o entendimento. O Salmo 111, no versículo 10, fala, bem entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos.
Você conhece o mandamento? Conheço. Então obedeça. Cumpra o mandamento que você vai ter bom entendimento. Mas se você não cumprir o mandamento, mesmo sabendo, conhecendo o mandamento, você não vai entender. Por isso que muito crente fala, mas por que tem que fazer isso? Eu não entendo. Porque não cumpre. Obediência não depende de entendimento, mas entendimento depende de obediência. Ah, eu só vou fazer que eu não entender. Então, você não vai fazer, porque você não vai entender, porque não está fazendo. É equação muito simples. Não, pastor, eu preciso entender. Não, você precisa obedecer. Deus não está mandando você ir ali e bater a cabeça na parede. Deus não está mandando você ali e tomar 1 litro de veneno. Deus não está mandando isso. Ele está dizendo, não minta, não trapaceie. Não engane. Não roube. Sabe, não está mandando você sair e brincar ali no meio da Via Expressa, brincar de pega na Via Expressa. Não está fazendo isso. Ele está falando, me ame, me honre, me coloque em primeiro lugar. Me reconheça em todos os seus caminhos. Comungue comigo, lê minha palavra. Faça o bem ao próximo. Ame a sua esposa. Submeta seu marido. Obedeça aos seus pais. Sabe? Ele não está mandando você fazer nada demais. Mas é através da obediência que vai vir o bom entendimento. O bom entendimento. Muitos crentes falham porque nunca cumprem. Podem ter o melhor pastor, que é o caso aqui. Os melhores mestres e professores. Os recursos tecnológicos. Tem isso, tem tudo. Tem data show, tem computador, tem tablet, tem busca. Hoje em dia é maravilha, tem busca, sabe? Antigamente, não que eu sou antigamente, mas eu tenho em casa um livro, sem exagero, quem deu foi o irmão Hélio. Dessa grossura, é uma concordância. Ela lista todas as palavras na Bíblia e onde elas ocorrem. Tá, o livro. Amor. Aí você encontra amor. Aí tem páginas e páginas dizendo o livro, o capítulo e o versículo. Aí você vai, achou referência, aí vai na Bíblia. Hoje em dia tem programas online, celular, você bota lá a palavra, parece tudo ali, ó. Aí você fala, não, amor e Cristo. Amor, Cristo, eterno. Gente, é uma maravilha. Mas sabe uma coisa? Não quer dizer nada. Você pode ter os melhores recursos do mundo, você pode ter os melhores professores, mestres, pastores do universo, mas se você não cumpre, se você não obedece, não vem entendimento. Não vem entendimento. Porque bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos. Obediência é o que vai abrir o nosso entendimento. A igreja de Corinto, por exemplo, tinha Paulo, Apolos, Pedro como pastores e mestres. E era uma igreja terrivelmente carnal e imatura, problemática. A culpa não era dos pastores, dos mestres. Não. O problema é que as pessoas falhavam nisso. Não tinham entendimento porque não cumpriam. Um dos segredos, para encerrar essa noite, um dos segredos da vida cristã vitoriosa é o dia a dia, pouco a pouco. Citando Isaías mais uma vez, capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não seja apressadinho. Não seja apressadinho. Vivemos numa época de imediatistas. Nós queremos tudo ontem. Ontem. Nós mandamos uma mensagem, a gente quer a resposta imediata. Quando eu e a irmã Simone namorávamos, eu morava na Inglaterra, ela morava aqui. Uma carta demorava 2 a 3 semanas para chegar.
Então, se eu escrevesse uma carta e mandasse para ela, ia ser entre um mês e meio ou mais, se ela respondesse no mesmo dia. E ai dela se não respondesse. Ou de mim. Você imagina uma carta de 1 a 2 meses. Hoje a gente manda, chegou lá, ele visualizou, faz 1 minuto e não me respondeu. Ele não presta. Por favor, gente. Mas tudo isso está vivendo aqui nesse mundo. A gente quer tudo agora. Dia a dia, pouco a pouco, não é algo que está na mente do povo de hoje. Pastor, senta aí e me ensina tudo o que tenho que saber sobre Deus. Quer um cafezinho não? E um bolo talvez? Só isso, mais nada? Me diga tudo aí que eu tenho que saber sobre que seja. Eu tive que ralar anos e anos e anos. Você quer saber tudo? A gente quer tomar um comprimido e resolver todos os nossos problemas, dores de saúde, que seja. Não existe. Dia a dia, pouco a pouco. Por isso que o diabo vem com tantas distrações hoje em dia. Distrações, diversões, ocupações. Porque se ele tirar o dia a dia, pouco a pouco já é. A gente não tem como fugir do pouco a pouco, gente. Mas nós podemos podemos abraçar o dia a dia. Se você tem uma torneira em casa, ela está vazando, só pingando. Não fique surpreso no final do mês, a conta vier altíssima. Mas é só um pouquinho, pastor. Está gotejando. Pois é, está gotejando. Dia a dia. Sabe como é que você diminui sua conta? Você vai lá, conserta a goteira, fecha a torneira, bota um tampão, faça alguma coisa, a conta cai na hora. Nosso crescimento espiritual é assim. Se a gente todo dia, o saldo no final do mês, do ano, da década, da vida, é alto. Agora a gente vai lá e fecha a torneira e não tem dia a dia, nós não vamos ter crescimento, nem bênção, e nem conhecer a palavra de Deus. Então entenda, basta a cada dia o seu mal. Todo dia, encare hoje. Que mal, pastor? Os obstáculos que você está fazendo a coisa certa, os obstáculos que você está lendo a Bíblia, os obstáculos que as distrações, basta cada dia, encare cada dia, não olhe para os 31.000 versículos, olhe para aqueles versículos que você vai ler hoje, medite, mastigue, aplique e obedeça aqueles, basta você fazer aquilo. Mas aquilo para amanhã, semana que vem. E você vai ver que haverá crescimento, haverá bênção, e o seu conhecimento da palavra de Deus vai multiplicar. Dia a dia, pouco a pouco.